Pessoal, boa noite. Mais uma vez, entrando ao vivo. Para quem ainda não me conhece, sou Silvana, diretora da Castelli Escola de Chocolataria. É um prazer enorme estar mais uma noite aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que é o nosso cotidiano aqui na escola e um pouco dos temas que a gente trabalha também por aqui, né? Nessa nossa série do conhecimento que transforma. E hoje o nosso tema é o chocolate na confeitaria criativa, e para desenvolver esse tema, ninguém mais, ninguém menos do que ele, né? Nosso querido chefe Lucas Corazza, que em breve já vai entrar, já está aqui quase me mandando o convite, para a gente ter aqui um papo super delicioso. Vamos conversar sobre criatividade na confeitaria, na chocolataria, empreendedorismo, novas possibilidades, enfim, de desenvolvimento de produtos. Tem muita coisa agora aí para gente conversar. Lucas deve estar chegando, só aguardar o convite dele e a gente já começa aqui o nosso papo. Aqui entrou o nosso convidado de hoje, Lucas, querido. Oiê! Ei, que alegria! Deixa eu ficar Boa sem óculos, que noite! senão... Boa noite! Você de touca e eu de manta. Tá frio? Chegou frio aí em São Paulo também? Chegou o frio aqui em São Paulo Chegou também. chegando. Ai, deixa eu me ajeitar. Eba! Maravilha! Desculpa, Ai, gente, meu que atraso. honra! Imagina, eu estava aqui, quem sou eu agora usando, né? Fazer a tua apresentação aqui, né? Um pouquinho. Lucas, querido, seja muito, muito, muito bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo, que eu sei que tu estás a mil com esse novo momento da tua vida, que depois a gente vai conversar um pouquinho também. Mas super obrigado por estar aqui com a gente, viu? Ah, imagina. Sabe que é é sempre um prazer estar junto da Castelli, estar junto de você. Gente, além de Querido. estar junto da Castelli, tá? Quero que vocês entendam o seguinte, que estar junto da Castelli significa estar junto de uma família. Então você não está só junto, você não está só Queridão. trabalhando, né? Tá ali É. todo mundo junto, reunido, uma história. E é tão legal saber que eu faço um pouquinho parte disso, pelo menos, que vocês me Oh, abraçaram. faz muito parte, com certeza. Então está aqui, Lucas Corazza. Eu disse, como é que eu apresento esse moço com esse currículo tão grande? Dispensa, né? Quem é que não te conhece aqui? Mas foi tão engraçado eu procurando assim um pouquinho, né? Um resumo um pouco de ti, né? Para te apresentar aqui, um pouco de praxe, né? No início das lives. E aí, olha, surgiu uma frase no meio do teu Facebook, do Insta, não sei onde é que eu vi. Enfim, nós temos lá chefe confeiteiro, jurado do programa Que Seja Doce no GNT, professor, nosso professor. Mas tem uma frase assim que eu acho que te descreve, quem te conhece sabe. Apaixonado pela vida e feliz por natureza. Lucas Corazza, pronto. Seja bem-vindo. Olha, Foi muito por aí. Tem tanta frase que é engraçado, né? Isso, outro dia eu fui tentar procurar. Já falando sobre branding, gente, assim, aqui rapidinho, é um brainstorming sobre branding agora. E foi muito louco porque eu me construí uma empresa. Peraí, deixa eu fazer assim. Pronto, agora acho que ficou melhor. Deixa eu me alinhar, gente. Desculpa, eu estava numa outra live, eu tô me alinhando aqui para saber se eu tô bem. Pronto, tô bem. Mas tá bem, tá bem. O que foi muito louco é que eu construí uma empresa em torno de mim mesmo. Eu construí uma empresa em torno de quem eu sou, né? Do que eu faço, do que eu tenho como conhecimento, né? Eu não tenho uma empresa, tipo, eu não tenho uma escola, não tenho uma faculdade, mas eu resolvi que eu ia falar sobre conhecimento. E no meio disso, já teve tantos nomes, já teve Paladino do Chocolate, confeiteiro viajante, tanta coisa, mas no final do dia é o Lucas, né? É isso que a gente fica aqui. Por mais que tu tente colocar uma marca, a tua marca é teu nome, né? Ficou, não tem, né, Lucas? É muito você, né? Eu acho isso lindo, inclusive no Bean to Bar. Eu vejo hoje em dia muitos confeiteiros, muitas empresas assumindo isso, do tipo, é um produto personalizado, é um produto que eu acredito, é um produto que significa uma filosofia de vida para mim. Então, qual é o nome do produto? Meu nome.
Tá aqui uma história, né, para te dizer que funciona. A gente está aí há 40 anos com essa marca e levando adiante agora com o chocolate, né? Lucas, a Pois gente é. vinha antes conversando um pouquinho, já querendo saber. Aí tu ainda me disse, pergunta na live, então vou te perguntar. Um pouquinho da tua formação, para o nosso orgulho também, né? Você vem formado em hotelaria, olha só, mas fez, né, teus estudos de confeitaria também na França, né? Tens aí uma super trajetória de formação, enfim, no exterior. Mas tu tens assim na tua confeitaria, o coração é brasileiro, né? Portanto, por mais viagens e cursos fora que você faça, você traz para a confeitaria o orgulho né, do nosso país, com os ingredientes, enfim, que tu trabalhas. E aí entra, né? O cacau é brasileiro, o nosso chocolate brasileiro. Me conta como é que foi a entrada do chocolate na tua confeitaria. Quando é que deu? Olha, você falou acho que eu vou decupar em duas, tá? Você falou da formação Tá, e você tá. falou do Do teu chocolate tipo de brasileiro, confeitaria. onde é que ele entrou. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte, eu decidi não, né? Eu percebi que existia uma carência enorme dentro do mercado nacional em torno do que é formação de confeitaria. Qual confeitaria? Porque aí você pode falar da doçaria brasileira, você pode falar da confeitaria de bolos, você pode falar da confeitaria de pessoas que fazem doces em casa, o mercado informal, você pode falar do mercado formal, de panificação. Tem muitos mercados para confeitaria. Ela acontece de muitas formas aqui no Brasil. O Bean to Bar chegou, por exemplo, rompendo essas barreiras também e desequilibrando, né, o poder da indústria sobre o chocolate e trazendo ele de novo para o artesanal. Eu, lá atrás, na minha carreira, eu queria trazer a noção de que a gente podia ter ensino e informação no Brasil com o conteúdo europeu, que era muito difícil atualizar. A gente estava com bases muito antigas, tudo era muito clássico aqui no Brasil. Tiveram alguns nomes chaves nesses últimos 15, 20 anos que realmente conseguiram mudar esse cenário, né? Trazer a noção do que é um entremede, como fazer uma mousse bem feita, o que é uma mousse bem feita, quais são as características que um bombom tem que ter, a casquinha fina, o fundo também ser brilhante, as cores por cima dele. Então eu decidi estudar fora. Então meu primeiro detalhe, acho que a minha primeira informação sobre a minha formação foi que para conseguir fazer tudo isso, eu tinha que também agir como um tradutor. Eu precisava ir até onde o conhecimento está, né? E precisava trazer ele de volta para cá. Então, ao invés de ir e ficar, e ao invés de ir e ficar daí também no currículo o tempo todo formado na Cordon Bleu, formado na não sei aonde, não, eu decidi assumir de que eu faria uma confeitaria brasileira. Olha que louco, Silvana, olha que louco essa história. Eu decidi que eu ia começar a trabalhar sozinho. Então, primeiro eu fui trabalhar com grandes chefes, trabalhei com grandes nomes, fazia hotelaria no Senac, daí comecei, falando de outra instituição, desculpa, mas faz parte do currículo. Não tem problema, não tem problema. E aí eu fui trabalhar com Alex Atala, trabalhei com Abel Coelho, trabalhei com Henri Schaffer, do Levain, que é um chefe de confeitaria francesa. Sim. Só depois que eu trabalhei com ele, eu fui para fora estudar. Então, eu não tinha acesso no começo, o salário de cozinheiro é baixo. Tua primeira escola foi com eles, na verdade, né? Foi com todos esses chefes, né? Foram com esses chefes. E aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, Legal. o meu intuito era esse, de trazer conhecimento. Então eu percebi que para fazer isso eu tinha que aprender primeiro línguas. Então eu já falava inglês e espanhol, mas o que eu queria era francês. Então eu comecei o curso de francês. Olha, né, como a formação ela se dá por uma construção. E fui para lá, estudei, voltei para cá, queria divulgar meu trabalho, comecei a fazer um monte de bombom, usando cardamomo, usando pistache, usando amarenas. E eu não conseguia, né, me divulgar, porque ninguém queria ver isso, o que algumas confeitarias aqui no Brasil já faziam tão bem, e com embalagens lindas, muito mais elaboradas do que as minhas. E aí teve uma torta que eu fiz, uma receita que eu fiz, que não tinha ainda nada a ver com chocolate, que era uma torta de fubá. E é uma torta, tá? Não tô falando de bolo, tô falando de um creme de fubá com recheio de goiabada. E eu queimava isso com maçarico por cima.
Essa Ai, que torta delícia. me rendeu ir para a televisão pela primeira vez, sair na Olha minha só, primeira matéria, né? Foi uma coisa que eu usei ingredientes da nossa cesta básica para fazer um doce com cara de francês. E eu olha falei, só. nossa, é aqui que eu também vou agir como um tradutor. Eu vou traduzir Uhum. as técnicas francesas para os ingredientes brasileiros. Sensacional. Isso E aí aí. eu falei, nossa, eu não vou ser só um confeiteiro. Então, no começo, antes de virar, de levantar a bandeira chocolate brasileiro, de levantar a bandeira ingredientes brasileiros, né, e investigar isso, eu me chamava, eu me intitulava como um confeiteiro e intérprete de Uhum. sabores. Olha que engraçado, era assim que eu me definia no Mas é começo da legal. minha carreira. Eu tinha essa capacidade de interpretar eles, trazer as técnicas francesas e abordar o assunto de uma forma muito dinâmica e simples para que fosse acessível às pessoas. Muito legal, Respondi muito bom. tudo, respondi tudo, respondi. Respondeu, respondeu, muito legal. Mas e assim, Lucas, quando o chocolate entrou, assim, você começou a trazer isso para. Você vem desenvolvendo assim chocolates, bombons, barras. Você vem trabalhando com chocolate especificamente, além da chocolataria, Eu, assim, o que além da aconteceu? confeitaria, perdão. Ou você vem Deixa eu, aplicando esse chocolate na confeitaria? deixa eu só pegar um copo d'água. E eu tinha Vai lá, certeza que eu tinha trazido uma vai lá, vai lá, garrafinha vai lá. de água para cá. Achei. Desculpa. Tô há muito tempo falando, Silvana. Minha garganta tá Ah, seca. eu acredito. A gente fala Eu nessas estava te vendo lives. online há pouco tempo atrás, Pois é. né? A live durou mais do que eu imaginava. Fiquei todo emocionado na live. Foi uma merda. Ai. O, Mas conta, é, como é que, além da, assim, ok, o chocolate na confeitaria que você vem usando como ingrediente brasileiro, mas de trabalhar só o chocolate mesmo, assim, Lucas, você vem fazendo algumas iniciativas nesse sentido? eu não tenho produzido o meu próprio chocolate, por exemplo. Eu não fui para o Bean to Bar. Tem um motivo para isso. Eu, como confeiteiro, até o momento, eu sempre me preocupei em fazer grandes eventos, em fazer Uhum. grandes quantidades. E o tempo que você dedica para fazer o Bean to Bar, eu acho que acaba Ele é- tornando aquele um produto exclusivo. Então, as pessoas que fazem Bean to Bar, elas vão ter um teto ali na Uhum. confeitaria delas. Para conseguir ampliar, daí tem que ter uma loja e uma outra cozinha. Sim, Aí eu decidi que eu ia assumir essa bandeira, que eu ia comprar essa briga, usando chocolate de distribuição, que fosse acessível sim, para a grande base e que você encontrasse em mercados, que você encontrasse em locais sim. específicos de confeitaria, para que você conseguisse, para que fosse uma confeitaria acessível. Se a minha ideia é ensinar, quanto mais acessível eu sou, mais pessoas eu Melhor, posso ensinar, né? com Então, quanto certeza. mais distante eu vou ficando e falando, olha, esse chocolate é o único que dá para usar para esse doce. Aí eu acabei com toda a ideia de democratização desse meu ensino. Então, Sim. mas eu também não queria perder a ponta de usar o chocolate como ingrediente principal, como minha musa inspiradora. Então eu uso Aham. chocolate de origem do Brasil, com quem, inclusive, a Castelli tem uma parceria Tem com a parceria. Harald, e eu uso só a linha Unique. Sim. Ah, Lucas, agora puxando o gancho, né, que você está falando em dar aulas, enfim, né, você viaja o Brasil inteiro, né, com as tuas business selfies, agora parou, claro, em função de pandemias, mas você viaja o mundo inteiro, o Brasil inteiro dando aulas, fazendo eventos, e tudo isso, com certeza, em cada viagem, em cada aula, tudo é inspiração, né, para o teu trabalho. Quando você veio para Castelli, lá em 2016, a primeira vez, né? Você veio trabalhar, já tem um tempo aí, né? Você veio trabalhar com um grupo específico focado em chocolataria. Eu acho que foi uma das primeiras turmas que você trabalhou assim, que o foco era chocolataria, né? Como é que foi essa sim. experiência para ti? Que aprendizados tu teve ali, inspiração? Como é que foi aquele momento para ti com aquele primeiro grupo, né? E a gente veio vendo, né, Lucas, ao longo
dos anos ali, como o perfil do grupo também foi mudando, né? O acesso à informação, a outros cursos, já não vinham tão crus quanto lá em 2015, 2016, né? O pessoal está vindo cada vez mais exigente, enfim. Como é que foi essa experiência para ti, de um grupo focado aí em hotelaria, em chocolataria? Pois é, eu acho que no começo, e principalmente aquele primeiro grupo, eles me deram uma noção muito importante de qual era o objetivo que eles tinham. Mas eu só percebi isso depois, porque quando eu cheguei lá, a minha aula era sobre aplicações de chocolate e as pessoas só estavam interessadas em fazer a barra, né? O movimento bean to bar, da semente à barra. E eu não, eu vou do bean to vitrine, né? Eu vou do grão e eu posso levar a pessoa até a vitrine do doce. E o que eu percebi, assim, é que com a evolução do tempo, né, com a evolução das turmas e com a evolução do movimento Bean to Bar e do movimento chocolate, cada vez mais percebem a necessidade da diversificação. O quão importante é diversificar. Então, ir além da barra, né, Lucas? Eu percebo que com a evolução das turmas, eu tenho notado as pessoas começarem a se preocupar em fazer barras com inclusão. Percebo já alguns, bem poucos, fazendo já bombons, né? Porque o chocolate também é o bombom, né? O chocolate também é o recheio, o chocolate também é o bolo de chocolate que você vai fazer com ele, né? Ficar restrito a que a sua barra só vai ser comprada por um público X que quer experimentar esse tipo de chocolate é ficar mais do que exclusivo, é ficar excludente. Você realmente exclui uma grande parcela de público que podia comprar o seu doce, o seu chocolate e transformar em brownie, transformar em cookie, transformar num chocolate quente num ponto turístico. E você perde a oportunidade, uma das coisas mais bonitas da vida, que é o de fazer parcerias e crescer com elas, e criar novos sabores, e desenvolver, criar e desenvolver novas texturas. Alguém virar para você e falar assim, olha, seu chocolate é ótimo, ele é muito gostoso, mas ele não tem fluidez para ser temperado. Então, seu chocolate nasceu para ser só uma barra. E você nunca vai conseguir transformar ele num bombom. É uma crítica boa, né? A pessoa falar isso para você é uma super crítica, que é do tipo, nossa, deixei de ser comercial. E qual é a intenção desse movimento todo? É ser comercial. Então, e eu acho que no começo, com o purismo de tudo que vinha acontecendo, muitas pessoas levaram um susto quando eu cheguei, por exemplo, com esse argumento, porque rompia com o purismo de um sonho que estava começando ainda. A estrada do Bean to Bar ainda também estava no começo no Brasil. E depois, com o tempo, eu percebi que existia uma evolução, uma abertura maior para isso tudo. Começaram a entender melhor a importância da aplicação do chocolate. Sim. E eu acho que isso é um caminho natural do mercado, de que conforme vai saturando de marcas, conforme vão surgindo cada vez mais marcas no mercado, cada marca vai ter que se preocupar como atingir mais clientes. Com certeza. Né? E a diversificação entra aí. Então, acho que está sendo bem legal de assistir isso. Me sinto muito feliz de participar disso, inclusive, de ter essa influência desse lado. E as oportunidades que surgem também. Agora vou fugir da pergunta, mas as amizades que surgiram, a Adriana Reis lá na Bahia, que eu conheci, hoje em dia eu sou um dos jurados sobre os cacaus de origem do Brasil, né, quando tem as degustações com as barras que vêm da CEPLAC, eu sou um dos jurados. Então, muito legal. Me ensinam a degustar melhor, me ensinam a reconhecer melhor as nuances e as diferenças de um cacau, de um outro. E isso tudo é fonte de inspiração, isso tudo é fonte de crescimento, é fonte de motivação também, de você continuar ativo no mercado. É muita troca que a gente tem, né, entre colegas, entre aluno, professor, enfim, a cadeia toda nos ensina muito, né? A gente costuma dizer aqui, Lucas, né? Uns falam Bean to Bar, agora tu falasse, eu falo do Bean to Vitrine, né? E a gente trabalha muito aqui e vem trabalhando cada vez mais o conceito da árvore ao consumidor, né? E até teve uma live pouco tempo atrás, né, com o professor Geraldo Castelli, que tu deve conhecer, onde a gente falou muito sobre hospitalidade e chocolate. E eu fiquei muito feliz de encontrar a palavrinha hospitalidade também, assim, permeando as tuas redes sociais, Lucas. E é super gostoso de ver, porque justamente
esse momento, né? Ok, vamos fazer um excelente de um chocolate. A gente trabalhou para buscar a amêndoa, o processo produtivo, né? Enfim, assim, um primor do começo ao fim. Tenho a minha barra perfeita, vamos dizer assim. Cheguei onde eu queria. Mas e agora? Como é que eu embalo? Como é que isso vai chegar na mão do consumidor, né? Como é que ele vai receber isso? E tem um monte de... são vários processos que envolvem, né, esse momento. E aí eu estava lendo agora um pouquinho nas tuas redes sociais, e bem te acompanhando, palavrinha hospitalidade permeia, assim, né, um pouco. Eu fiquei super feliz de ver, assim, como tem, em algum momento que tu coloca, especialmente nos teus eventos, né, a importância da hospitalidade na hora desse contato com o consumidor, enfim, com o cliente que está ali na tua frente, né? Me fala, como é que você vê essa questão, assim, não é? Esse final, essa ponta, né? É uma coisa Entrega para o engraçada, consumidor. porque eu tenho uma preocupação tão grande com o consumidor, né? Tem uma frasezinha que me guia sempre, que é o servir bem para servir sempre. E eu monto um manual de atendimento para a pessoa que está na minha equipe para fazer o atendimento. Eu monto um monte de sistemas ali para facilitar a informação que eu quero passar. E é engraçado que no começo eu fui muito rigoroso com isso. Então era uma pessoa difícil de trabalhar, porque a minha preocupação era tanto o cliente final, era tanto que a informação chegasse com clareza, chegasse com certeza, né, com uma objetividade muita clareza também para o consumidor final, que eu esqueci que a hospitalidade, na realidade, é um ciclo completo e que inclui também as pessoas que trabalham com você. Mas isso durou pouco tempo, porque a hospitalidade também no ambiente de trabalho é sobre treinamento, é sobre RH, e não sobre o que as pessoas, por exemplo, veem em mim quando eu estou no momento de atendimento de um cliente, ou quando eu estou no momento numa live, em que existem duas palavras que permeiam muito e que me chamam de fofo e me chamam de príncipe. Olha que risada, filha da mãe. Tá vendo? Eu acho que assim, tem que lembrar que tudo que sustenta a hospitalidade, que tudo que sustenta um bom serviço, requer supervisão, requer dedicação, requer aprimoramento, requer treinamento. Então, quem quiser trabalhar com isso, vai ter que aprender que é que nem ator, quando as pessoas falam, meu, mas ele é um personagem tão bom, ao vivo ele é tão chato, tipo o Antônio Fagundes. Todo mundo fala isso. Né? Que ele é um pentelho na vida particular. Eu falo, gente, ele não é um pentelho na vida particular, ele é um ator em excelência. A excelência, ela tem um preço, você tem que se cobrar do outro, trazer pessoas juntas que estejam se cobrando. Quando você fala de uma marca de chocolate, é a mesma coisa. Para você montar uma barra que recebe bem o seu cliente, você não faz isso no fundo do quintal, você contrata um designer, alguém preocupado com branding, alguém preocupado com desenho, alguém que vai pedir para você... que está ali, né? Que vai contar a história do teu produto, que vai fazer essa experiência do consumidor acontecer, né? Não, e aí você tá pedindo o que para essa pessoa? Você está pedindo que ela faça isso com clareza, com objetividade, sem ruído, para que o seu cliente fique fidelizado. Olha o grau de exigência que existe para que uma barra encontre o seu final feliz. Porque a gente está muito acostumado, às vezes, com grandes marcas que ainda tem aquelas vitrines bem displicentes. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas vitrines mal organizadas, de vidro, tudo, sem ser climatizada, com aquelas barrinhas, qual é que é o nome? Aquelas raspinhas que chamam, que tem de chocolate? As ramas. As ramas, embrulhadas em papel filme, para você colocar dentro de uma caixa de isopor que vai com uma cinta em volta. Tudo bem. Né? É uma possibilidade. Eu acho que tem seu lugar. Eu acho que as pessoas às vezes querem comprar a granel. Agora, você fazer uma barra especial de chocolate, querer vender ela como bean to bar e cobrar o valor que isso merece ser cobrado, ela também requer a roupa daquilo. Então, com certeza. É muito difícil. Tem alguém aqui que escreveu postura, e é sobre isso. É a postura com a qual você vai se colocar no mercado de trabalho. Né? No mercado, não no mercado de trabalho, mas no mercado do consumidor. Como é que ele vai te enxergar? Né? Eu lembro quando eu fiz...
Não, quando eu fiz hotelaria, eu lembro de ter um professor que ele falava que, tipo, eu me formei em hotelaria. Não quero falar sobre isso, Há mas há alguns anos 17. atrás. Alguns aninhos já atrás. Eu me formei em hotelaria, eu estava com 22, eu tô com 37, fazem 15 anos. Comecei a trabalhar em cozinha com 18. Nossa, mas já há muito tempo. Tudo bem. Não é só falar sobre isso. E ele falava que há 15 anos atrás, quando ele tinha feito faculdade na Suíça, tinha um professor que passava algodão no rosto deles Ah, para ver se a sim, essa barba estava história. bem feita. Exatamente. Eu não sei se é real, se não é, se é mito, se é lenda Reza a urbana ou não lenda, é, não, mas é mas real, é reza a real, lenda, é né? real, é real, é real. Pior é que é real essa história, né? Mas sabe, Lucas, que falando ali duas coisas, complementando um pouco. Lembrei da palavra, ó. Hospitalidade muitas vezes requer rigor e decoro. Viu? Lembrei Aí. dessas duas palavras que eram o lance da barba, o lance disso, né? Tipo, Também. isso para quem trabalha. Ainda mais quando o chocolate, a gente sabe que ele é presente, né? Muitas vezes ele é presente, então a embalagem, o final, a entrega é importantíssima, né? Mas o Brasil a gente já melhorou muito, né? Quando eu lembro a gente lá no Salão de Paris, né? O Salão de Chocolate de Paris em 2012, quando foi a primeira vez que a gente foi com a escola de chocolataria para lá, e a gente via no stand Brasil assim, ok, a gente estava levando um chocolate que a gente queria defender, maravilhoso, mas todos embrulhadinhos, né, naquele alumínio verdinho, prateadinho, e aí competindo com aquelas embalagens maravilhosas que estavam lá, né? Então, mas a gente já fez uma caminhada aí, né? São 8 anos de caminhada, graças a Deus, hoje a gente encontra, nossos chocolateiros estão fazendo embalagens maravilhosas, né? A gente tem vários aí para citar que estão com um trabalho até de storytelling assim super super bacana, né, nas suas embalagens, é muito legal. Sim. Muito Aqui bacana. a Flávia está perguntando pra gente, Lucas, você acha que uma loja de chocolate a granel, juntamente com uma loja onde se tem os chocolates também embalados, é um bom negócio? Gente, eu acho que diversificar, eu acho que ter um cardápio completo é muito legal, mas tem que lembrar o custo que isso implica dentro da sua empresa. Você tem que ver se dentro do seu plano de negócios, dentro do seu faturamento, ter essa quantidade, essa variedade de produtos no cardápio, né, à disposição ali, vale a pena para você. Exato. Muitas pessoas em pontos turísticos famosos por venderem chocolates e que, assim como os produtores europeus aqui também perguntaram por que o chocolate belga leva tanta fama quando o cacau é brasileiro. Vou juntar essa pergunta com essa outra pergunta e vou construir um pensamento só, tá? E o suíço e o francês, o que acontece? Os pontos turísticos brasileiros, normalmente que vendem chocolate, estão super distantes do cacau. Normalmente é isso. Né? Campos do Jordão, Gramado, Canela. Né? E o cacau está em Itabuna, Ilhéus, Belém do Pará, né? Em outro lugar. É a mesma coisa com a Europa. A Europa também não tem e explora a África. É que a Europa explorava a África de uma forma colonizadora, que foi horrível. Então, por que eles são tão famosos? Primeiro porque eles foram os primeiros a fazer chocolate do jeito que a gente conhece, né, a chegar na granulometria e nos microns que a gente não sente eles na boca. Primeiros a adicionar leite, quando eles tiraram o fruto aqui da América Latina, levaram para lá. E eles definiram a barra, definiram qual é a linha zero. Tudo opera acima e abaixo do que eles definiram, ali como o que é chocolate. E eles tinham uma preocupação zero com a colônia e grana pra caramba para investir em tecnologia. Então, enquanto eles tinham uma colônia inteira agrícola trabalhando para eles e fazendo o chocolate, eles tinham a oportunidade de ter engenheiros pensando em maquinário, né? Exato, e tempo para falar sobre refinamento de sabor, sobre refletir o quão melhor um sabor era do que o outro, especialistas para fazer isso, para criar a melhor experiência para a nobreza, né? Criando luxo, tem tudo isso. Quando você chega aqui no Brasil com nesses pontos turísticos, muitos deles têm isso. Tem a vitrine de bombom refrigerada, com uma caixa bonita que você escolhe a caixa de bombom sortidas. E tem ali no outro canto os dragês, que você vai pesando na hora, né? Mas aí já coloca numa embalagenzinha, mas com o pezinho embaixo, fecha com uma etiquetinha. As ramas estão embrulhadinhas no papel filme. Então,
mas estão dispostas em cima de uma tábua de madeira bonita, tem algumas abertas do lado de fora para você ver a textura dela, perceber que ele não está brilhante, a rama, né? Tem uma outra história sendo contada. E aí vão ter as lojas mais populares que estão felizes do jeito que elas estão, recebem ônibus de turistas por anos, de acordo com a empresa de turismo. Muitas coisas acontecem em torno de um negócio, que não é só o chocolate, é o marketing, são os acordos comerciais, é o branding, é o seu funcionário, é o treinamento, é o RH, é a sua família, se é uma empresa familiar, está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então tem muitos fatores do porquê certas empresas vão demorar algum tempo ainda para se atualizar. O que eu posso te dizer sobre tendências de consumo agora é o seguinte: o Brasil é um país de terceiro mundo, a gente não vai assumir as tendências de consumo que a Europa e que os Estados Unidos vão assumir depois do Covid, pós-Covid, mas aconteceu uma coisa muito louca. Apesar da gente ainda ter uma grande população sem acesso à internet, com celulares analógicos, que é bem diferente da realidade europeia e norte-americana, que estão lotados disso, a gente ainda não tem tudo isso, mas todo mundo que tem acesso à internet está revendo a forma de consumo e partindo para o online. E todo mundo que parte para o online tem que, principalmente na alimentação, tem que rever a sua embalagem. A forma que demonstra aquele produto, a forma que expõe isso na rede social para ter mais delivery. E o que eu acho que seria muito benéfico para essas empresas que até hoje não se atualizaram, seria perceber que talvez com uma queda do turismo temporária, entrar no online e levar a experiência que eles têm nesse ponto turístico para a casa dessa pessoa em qualquer lugar do Brasil é algo possível. E mesmo quando o consumo ele reacelerar, ele voltar para um ritmo mais aquecido, manter esse tipo de público, gente, só aumentou a sua capacidade de atender pedidos. Não houve uma aculturação nesse sentido, né? Que mesmo quem não tinha o hábito passou a ter e não vai deixar de ter, né? Eu hoje em dia, gente, Mercado Livre, site, principalmente marca, que eu já sei o meu tamanho de roupa, eu compro, sem dúvida, assim, tipo, meu tamanho, pá. Online, é verdade. 3 cliques, é terrível. Lucas, já que a gente abriu um pouquinho para perguntas, deixa eu te falar que tem algumas perguntinhas aqui que estão passando, então vamos dar uns minutinhos aqui para responder algumas perguntas. Veio aqui da Ediane Peixoto, perguntando se você tem algum curso para indicar para ela na área da confeitaria. Se for chocolataria, já sabe, tá, Ediane? Mas se tem algum na área da confeitaria para indicar. E ela também pergunta o seguinte: por que as confeitarias valorizam tanto marcas belgas? Eu acho que já foi um pouco respondido aqui, né, Ediane? E pouco se valoriza marcas brasileiras, visto que, como você disse, o cacau é uma matéria brasileira. Você vê diferença entre tais. Eu acho que já foi um pouquinho respondido até essa parte, né, Ediane? Mas eu acho assim, primeiro sobre o curso. Tem muitos cursos online surgindo e interessantes. Cuidado com a demanda que tem agora, com a oferta de cursos online que surgiram. Busque profissionais que você goste, que você admire, que você respeite. E não só pessoas fazendo receitas da moda. Lembra que a moda é cíclica e às vezes você faz um investimento para um produto que vai ter uma vida útil de 1 ano. Né? A Silvana sabe da birra que eu tenho com o bolo de churros. Olha a pergunta que veio agora. Eu ia falar, o bolo de churros e qual é o outro? E agora o bolo de tsunami. Tsunami, que pra mim é nome de desastre natural, não devia ser nome de doce. Mas tudo bem. Né? A gente fica pensando, que nojo, alguém me dá assim, tipo, nome bomba Covid. Tipo, se toca, né? Não, né? Tipo, não vai funcionar. Então, bolo de tsunami, gente, ó. Né? E sobre a valorização do belga em cima do chocolate, essa síndrome de vira-lata que a gente tem, em desvalorizar o nosso produto interno, em sucatear ele muitas vezes, e que tem que ser revisto. O nosso cacau tem recebido premiações no mundo inteiro, ao redor do globo, pela qualidade dele, pela qualidade em acidez, pela qualidade pela qualidade do sabor dele, inclusive, e que você tem que assumir isso, de que é um produto nacional, produzir ele também aqui. Só que a gente tem um descompasso tecnológico. Né? A indústria europeia tem muito mais dinheiro e história para contar, às vezes, no chocolate,
e investir em maquinários cada vez mais novos do que a indústria brasileira. Então, se a gente não estimula o comércio interno, a gente não consegue estimular a compra e a melhoria dessa tecnologia. Eu não vou mentir, nesses últimos 10 anos, a nossa tecnologia está incrível, de ponta, o nosso bean-to-bar está maravilhoso, mas a gente precisa educar agora de um novo consumidor, porque há 15, 20 anos atrás, quando chegou o belga, ele deseducou, ele não ensinou. Né? Ele pegou uma empresa multimilionária que investiu em marketing pra caramba e pegou uma população fragilizada e exposta a um chocolate industrial de péssima qualidade na gôndola do supermercado e se aproveitou disso. Ninguém foi bonzinho, não, viu, gente? Ninguém foi bonzinho. Ai, eu trouxe chocolate belga pro Brasil. Oh! Não, ninguém fez isso, não, tá? Tipo, a coisa é muito mais embaixo. É tipo, olha, agora eu tô com mais produção de cacau, consegui manter o preço da saca baixa ali do leilão de Londres, consigo vender mais com as novas máquinas que eu comprei. As máquinas antigas, elas produzem um chocolate ainda pior, mas eu tenho as máquinas boas para atender o público europeu. Para o que eu vou usar essa máquina antiga? Ah, gente, tem uma oportunidade muito boa. Tem um país, ó, ali na América do Sul, que sucateou o gosto, que está servindo um chocolate de merda em supermercado, chocolate ácido, com gordura ruim, esbranquiçado, com sabor pneumático, tinha sabor de borracha. Gente, o cigarrinho da Pan tinha sabor de cigarro mesmo. Entendeu? Tipo, é disso que se tratava. O negócio depois virou lápis, mas continua com gosto de giz de cera. Então, assim, o negócio é muito mais embaixo. Então, assim, é a hora da gente agora, principalmente falando tanto sobre valorizar o regional, valorizar o nacional, valorizar o brasileiro, é a hora de consumir o chocolate brasileiro, valorizar o fato de que ele tem sabores frutados, levemente ácidos, que não tem só sabor de baunilha e leite, que nem o belga traz. Então, é uma hora de você perceber que o que é valorizar o brasileiro tem que educar o público, mas primeiro tem que educar o produtor. Então tem que educar o produtor agrícola, que vai ser educado a separar as sementes, depois tem que educar a pessoa que produz o chocolate e achar as palavras certas para explicar para o seu cliente, passar essa informação de uma forma menos irreverente e irônica, como eu sou capaz de fazer, menos intensa. Aqui é uma live, isso daqui é entretenimento, isso daqui é para levar informação para você e fazer ela fixa na sua cabeça, então eu faço críticas num tom que beira o humor, que beira o stand-up. Mas na hora do atendimento ao cliente, na hora do atendimento ao cliente, você tem que ter rigor, você tem que ter decoro. Então todo esse meu discurso tem que ficar polido e transformado em algo que vire a sua história. Por isso a importância do storytelling na barra. Olha como tudo vai se amarrando quando você fala de negócio e você fala de bean to bar. É uma coisa muito complexa. E olha que delícia para a gente, consumidor, poder encontrar hoje, no Brasil inteiro, a gente tem chocolate makers ou chocolatiers, enfim, que estão trabalhando com seus chocolates, uma produção pequena, né, com todo esse respeito a todas as etapas do processo, fazendo chocolate bean to bar, com qualidade, né, e a gente encontra, sabe que a gente está montando, até vou colocar aqui, a gente está montando agora um mapa, né, no site novo da escola, que vai sair logo mais aí, e a gente construiu um mapa colocando assim, onde estão, né, os profissionais que já passaram pela Castelli, que têm suas marcas de chocolate e tal. Gente, mapeou o Brasil, né? Então é muito gostoso de ver assim, de 2013 para cá, essa galera que a gente foi formando, mais de 90% estão com suas marcas de chocolate ou dentro das empresas de chocolate que trabalhavam, melhoraram o produto, diversificaram o portfólio, e assim a gente tem em vários pontos do Brasil aí profissionais ofertando seus produtos aí, né? Um chocolate bean to bar. Então tem para todo mundo, né? Quem é do norte, centro-oeste, pode procurar que tem um chocolate maker aí perto para poder ter seu chocolate, né? Bean to bar. E Lucas, deixa eu te trazer aqui, tem uma outra perguntinha aqui da Flávia Reis. Se você acha que se você acha um bom ramo de negócio abrir uma chocolataria? Eu acho um bom ramo de negócio, mas você tem que ver o seu plano de negócios certinho. Tem que estudar, hein?
para onde você quer ir, né? Tipo, se você quer ser só bean to bar e fazer a barra, às vezes não vale a pena você abrir uma loja. Você tem que ver como é que você vai ter entrepostos e quais são as suas revendas. Se você quer abrir uma chocolataria, aí você tem que ter bombom, chocolate quente, um docinho, um chá, um bolo, um brownie, um cookie, um cardápio, a barra. Aí você tem um mix bem maior. A supervisão é mais difícil, a equipe é mais difícil, você tem mais pessoas trabalhando para você, mais embalagens diferentes para você ter que pensar. O grau de complexidade é outro, a brincadeira é outra. Às vezes pega fogo no parquinho da brincadeira, não é fácil, vem uma pandemia, gira, puxa seu tapete, você cai no chão de bunda para cima, sem nem perceber o que está acontecendo, daí você fala, nossa, que chão gelado, é só a bochecha no chão, e aí você fala, nossa, eu tô com um negócio aberto. Então, pensa bem no seu plano de negócios, pensa bem no que você vai fazer e calma, tá? Não fique acreditando só de que tudo é ruim, de que é difícil também, porque tem um lado lindo, os relacionamentos humanos são muito bonitos, o chocolate aproxima as pessoas de uma forma muito doce, os clientes chegam lá buscando uma experiência gostosa. Se você fornecer essa experiência gostosa, a resposta positiva do cliente constante melhora a sua autoestima, melhora você, né, no dia a dia. Os seus funcionários também se sentem motivados. Então, padronizar e controle de qualidade são essenciais. Então, é só tomar esses cuidados e mais uma centena de outros que você vai ter um negócio de sucesso. Né? E ajudando a responder um pouquinho aqui para a Flávia, quando os alunos vêm fazer o programa de formação profissional, que dura em média 1 ano, essa é a pergunta inicial, né? Então, estou vindo aqui fazer um curso de formação profissional em chocolataria, é um bom negócio abrir? Vai o ano inteiro essa pergunta, porque cada aula, cada dia é um input ali para ver se de fato é um bom negócio, dependendo de tudo isso que agora o Lucas pontuou, mas vai depender de muitos fatores, né? Então a gente vai construindo isso ao longo de todo o ano, mas com certeza, assim, chocolate é um bom negócio hoje, né, Lucas? Ele vem crescendo e muito, em especial o chocolate artesanal, o chocolate bean to bar. Então, assim, para quem tem condições de investir em conhecimento, em estrutura, iniciar um negócio, a gente super recomenda, apoia, acredita, porque tem muito potencial aí para crescer. E olha o que aconteceu agora durante a pandemia, né? Com o consumo de chocolate. Eu estava falando com a Ana, André e alguns outros alunos, eles tiveram vendas até esse período do ano melhores do que o ano passado, né? A Páscoa, inclusive, desse ano foi melhor do que o ano passado. A gente teve a live também com o Gilmar, que ele trouxe várias tendências agora aí de consumo, apontando para o consumo do chocolate, né, como um crescente. Então, com certeza, que é um bom negócio investir no ramo da chocolataria, a questão é como, né? Como começar, de que tamanho, de que forma. Essa aí que tem que buscar informação. O que eu acho que às vezes assusta muito o empreendedor inicial é perceber que você vai buscar respostas para algumas perguntas e você vai ter que se dar certeza no começo dessas respostas e depois questioná-las por todo o caminho do seu empreendimento enquanto ele estiver vivo. Porque ele vai evoluir, ele vai crescer. Então, eu acho que a grande pergunta é assim, é um bom negócio? É um bom negócio. Qual é a parte difícil? Sustentar ele. Manter ele vivo, onde é que você vai renovar o cardápio. Então, e é isso que eu trouxe lá desde o início, né, de falar sobre a importância da diversificação e da aplicação do chocolate em receitas. Então, a pessoa que faz bean to bar ou tem vontade de entrar no bean to bar, ela não fazer uma receita de chocolate que seja possível de ser aplicada no doce, ela está perdendo uma fatia do mercado muito, muito, muito grande ali. Né? E o mercado está começando a ficar com cada vez mais pessoas entrando nele. Então, a tendência é ele saturar. Quem sobrevive a mercados saturados? Quem tem um ciclo de vida do produto positivo? Pessoas que fazem um bom trabalho, que diversificam na hora que precisam, que estão atentas às necessidades do seu consumidor e que buscam novas demandas para a sua oferta. Então, assim, você tem que respeitar isso. Esses princípios do marketing, do empreendedorismo, eles têm que estar constantes junto da sua paixão pelo chocolate.
E eu acho que uma boa, agora vou colocar aqui, mas tem um que vai responder, vai te ajudar bastante também, aí Flávia e outros que vieram perguntando, porque essa pergunta ela foi meio recorrente aqui, eu vi que veio passando, é um bom negócio? É um bom negócio? Invisto ou não invisto? Vai ter agora falar um pouquinho aqui, mas vai ter um curso online do Gilmar que falou sobre tendências, onde ele vai falar justamente, né, o Chocolate Trends, né, da pandemia a 2030. Então, o que vai acontecer aí? Então, para quem está pensando em investir, é um bom negócio, não é? Olhar todas essas tendências, olhar para o futuro, faz parte desse processo, né? É importante. Tá? Tem uma outra, vamos pegar mais uma perguntinha aqui. A gente já está indo para os últimos 10 minutos, Lucas. Passa muito rápido. Eu sou falante. E agora? Hey Yortec, não sei, não deve ser esse teu nome, mas está marcado assim, né? Vamos chamar Yortec. Qual o ponto de vista de você sobre empreendimentos como Nutella, que fere gravemente princípios brasileiros de ética? Lucas? Primeiro que eu acho assim, um drama, né? Isso é drama latino, rei. Não fere nenhum conceito de ética. O que ele fere é, sabe o quê? O fígado. A Nutella fere o pâncreas. A Nutella não fere os princípios de ética brasileiros, ele fere os princípios de ética da medicina, entendeu? Tipo, a Nutella é uma macaca. A Nutella, acho que no começo dela, ela até que levava bastante avelã, bastante cacau, bastante açúcar. E ela foi considerada um alimento energético. O próprio chocolate era considerado um alimento energético em alguns países. Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica de uma chocolataria chamada Ritter, na Alemanha, e eles foram os primeiros a fazer a barra quadrada, né? E a barra era quadrada, por quê? Porque você conseguia colocar no bolso do paletó, e eles fizeram a barra quadrada com os gominhos quadrados. Porque você conseguia quebrar uma fileira e depois quebrava um pedacinho e comia, e era considerado energia. Então ele era considerado um superalimento, tipo uma barra de cereais, uma barra de energia. Era isso. E a mesma coisa a Nutella. A Nutella, ela servia para você... Ela em inglês tem um termo que chama-se spreadable, que é para espalhar. Né? Que nem a manteiga de amendoim. Então é como se ela fosse uma manteiga de cacau, avelã e açúcar. E é para você passar na torrada de uma criança que vai para a escola, comer com uma fruta por cima. Normalmente a recomendação era banana ou morango, né? Eram as frutas mais comuns. Mas olha só que louco, você tinha uma fatia de pão, que era carboidrato, você tinha uma pequena camada, fina camada de Nutella e fruta. Então você tinha Nutella, que trazia gordura, lipídios supostamente positivos para o seu corpo, fruta que traria um açúcar da frutose, traria fibras alimentares para o seu dia, daria energia, estava completo. Aí chegou aqui no Brasil e as pessoas fizeram o quê? Enrolaram isso numa bolota de leite ninho com Nutella. E assim, gente, isso é uma cagada. Eu não tenho outra palavra para descrever. Porque sobrecarrega o sabor, sobrecarrega o palato, né? Tem muito sódio, muito açúcar, muita gordura, tudo ao mesmo tempo e faz mal. Porque começa a anular a sua capacidade de sentir sabores mais delicados, tá? Passado isso, acontece o quê? Descobre-se do que a Nutella é feita. E a gente descobre que ela só tem 11% de avelã e todo o restante de gorduras dela é de óleo de palma, como se fosse azeite dendê. Então é literalmente mais saudável você comer um acarajé do que você comer 2 colheres de Nutella. Né? Começa por aí. Fica a dica. Fica a dica do acarajé, hein? Do tipo, é mais saudável isso, né? A Tami tá falando uma cagada que deu certo. Gente, deu certo, pois é. O mundo é uma cagada que deu certo. Coca-Cola deu certo. Olha a quantidade de pessoas com câncer, problemas de rim, aumentando todos os anos e não sabe o que associar, né? A quantidade de alimentos cheios de corante, cheios de sódio e conservantes que estão piorando a qualidade de vida do brasileiro, aumentando o índice de obesidade num país que passa fome. Né? Assim, as informações são muito incongruentes e tudo isso está baseado num lugar que se chama monopólio industrial, conglomerado industrial,
que continua fazendo alimento ultraprocessado, encontrando formas de marketing para conseguir empurrar isso melhor para a gente comer, e um governo permissivo que não vê a capacidade de melhorar ou de impor restrições, regulamentação a esse tipo de alimento para melhorar a alimentação base do brasileiro, por acordos comerciais, porque não consegue impedir, porque falar que vai gerar desemprego, porque a indústria que sustenta o Brasil. Qualquer argumento que pode acontecer aqui e que a gente conhece, né? A gente conhece isso, quais são esses argumentos. Eu não estou contando nenhuma mentira ou nenhum fato escondido aqui. É uma coisa que está escancarada para qualquer pessoa que for dar um Google. E não é teoria de conspiração, ainda bem. É muito coerente o pensamento. Então, assim, a Nutella, ela é uma dessas coisas. A Nutella se encaixa no mesmo lugar do Cheetos. A Nutella se encaixa no mesmo lugar do amendoim chinês. Aquele amendoinzinho com a bolinha branca. Eu adoro. Eu vou no bar, eu gosto de comer aquilo. Né? Tipo, quem sai... Mas a Nutella, vira, mexe, a Nutella aparece na cena. Hein? Falando de chocolate, pum, aparece a Nutella. Sempre é pergunta recorrente em sala de aula também. Né? E vai aparecer muito. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa do chocolate belga. Tem uma empresa italiana chamada Ferrero Rocher por trás deles, que está ali, né, que faz parte do conglomerado, e que tem milhões. Mas assim, gente, sabe milhões? Milhões, do tipo, a verba de marketing deles poderia sustentar você e a sua família até o fim da sua vida, estatisticamente falando. Se você tivesse que ganhar ali a sua renda mensal, eles conseguiriam sustentar você e a sua família até o fim das suas vidas, com a verba de marketing de 1 ano deles. Entendeu? É isso que eles têm de dinheiro investido ali. Então, imagina só que uma pessoa de classe média ganhando ali os seus R$ 9.500 por mês, se ela tivesse com 35 anos, para viver a expectativa média de um brasileiro que é de 75 a 77, ela precisaria ter 7 milhões de reais guardado agora, sem rendimentos, para continuar vivendo o estilo de vida que ela tem neste momento. Gente, o que é 7 milhões de reais para a verba de uma empresa dessa? Né? Verdade. É muito doido. Então, assim, a verba que eles têm é para, sabe para quê? Para pegar, fazer grupo de estudo, descobrir como chegar em você melhor, aonde posicionar aquilo melhor na gôndola, como aquela embalagem pode ser mais chamativa para que você compre mais. Entende? E não é. Por aí né? E as perguntas não são como te alimentar melhor, como te deixar mais saudável. Não, a pergunta é como eu produzo mais, com maior vida de prateleira desse produto, com mais shelf life, que ele consiga chegar a distâncias mais longas. Olha que louco. Nenhuma das perguntas está falando com você, tá? Nenhuma das perguntas fala como nutrir o seu corpo melhor, como inserir essas gorduras de uma forma mais leve. O foco não é esse, né? Como tirar açúcares para conseguir evitar... Por exemplo, um doce hoje em dia, para conseguir manter o shelf life de 1 ano, de 6 meses, precisa de 5 açúcares diferentes. Então não é nem sobre a quantidade, é sobre o tipo. Você tem ali isomalte, açúcar líquido invertido, sorbitol, glucose, açúcar refinado. Aí tem muita coisa. E aí vai edulcorantes. Então, assim, a Nutella tem tudo isso. Então, assim, ela tem esse marketing. E quando ela caiu à venda na Europa, a venda literalmente caiu vertiginosamente, porque o europeu descobriu o que tinha na Nutella e a classe média boicotou, parou de comprar, ela virou produto que veio para o Brasil. Porque eles perceberam que o grande consumidor de Nutella é quem ainda se surpreendia com a Nutella nos carrinhos de crepe. Eles falaram, opa, aonde a gente vai colocar isso tudo? Manda para o Brasil. Manda para o Brasil. Eles estão atrasados ainda, ninguém está preocupado em falar disso, então vai lá. Gente, eu não estou falando para de comer Nutella, só falo coma menos. Veja bem o que estás comendo. Mas assim, Lucas, nossos últimos 4 minutinhos, assim, deixa eu te perguntar. Tô adorando ver, gente. Obrigada pelos elogios, assim. É super gostoso de ver, assim, né? Vai passando. Ai, obrigada, a live tá uma delícia. Isso é uma coisa, ela falou aqui, ó. Lucas. Porque o brasileiro é lerdo. Não é porque a gente é lerdo, é porque demora para se educar. Demora para o produto chegar aqui, reconhecer os defeitos dele, ver o efeito dele na geração.
Né? Uma empresa dessas, você não vê o efeito em 2 anos, você tem, às vezes, você vê o efeito numa geração. Né? É o quanto ele influencia uma vida. Né? Então Com é muito certeza, louco isso. mas muito gostoso o reconhecimento de todo mundo aqui. A gente fica muito feliz, é uma aula mesmo. No final foi super bom, super positivo. Eu tinha convidado o Lucas para fazer uma receita com a gente enquanto a gente fazia live, né? E no final, enfim, não deu. E olha, eu estou agradecendo, porque a verdade é que a hora de fazer a receita acaba te tirando daqui, né? E aqui a gente tem muito conhecimento, a gente troca muita coisa, então bem melhor, gostei. Né? Então, para o pessoal que estava na expectativa de uma receita, olha aí, teve uma aula de 1 hora aqui, espetacular, né? O Rei Ortec está falando para mim, eu vou ver meu DL, não se preocupa, querido. Eu vi na outra live, eu não conseguia responder, desculpa. Lucas, sabe que eu estava olhando ali em todas as tuas premiações, enfim, que tu recebeste vários reconhecimentos, enfim. Tem um de 2012, olha só, que foi na Febrachoco, aqui em Gramado, que foi exatamente o evento que a gente lançou a Escola de Chocolataria. Foi a primeira vez que a gente saiu com a Escola de Chocolataria para a rua. Você estava nesse evento, a gente não se conhecia, não sabia, né? Eu ganhei o concurso. Ganhou o concurso Melhor Receita de Chocolate. Olha só, era pra gente estar junto, né? E aí eu fui pra França. Depois, pro Salão do Chocolate. Inspirado. Exato. Que a gente esteve lá também, mas não te vi lá. Olha só, né? Que mundo, né? A gente estava circulando junto já. Mas enfim, melhor receita de chocolate foi o teu prêmio. Eu ia te perguntar aqui pra gente encerrar e encerrando aqui, pra ti, chocolate. Você já tem uma marca de chocolate assim? Aquele chocolate que você gosta, quando tem vontade de comer chocolate, já tem um chocolate. E um doce de chocolate. O que é um doce de chocolate para ti, assim, aquele? Olha, para mim um doce de chocolate, ele tem que ser, assim, eu gosto muito dos bolos mousses, tipo meio... Adoro. Eu gosto muito de um doce de chocolate que seja completo. Então eu gosto muito de cookie, que é salgado, macio, doce, amanteigado, tudo no mesmo lugar. Não voltei a comer um cookie que nem o teu lá de Porto Alegre, da Casa dos Temperados. Tentamos fazer, não deu certo, nem mandei foto porque falou, não deu. Você tem que voltar só para dar aula de cookies aqui. Tenho que voltar. Tem. Então, eu acho que eu gosto de doces bem completos. Eu gosto, às vezes, de um bolo molhadinho com brigadeiro. Tem outras vezes que eu quero uma torta mousse com cupuaçu. Eu acho que eu estou num lugar hoje em dia que doce de chocolate, para mim, eu tenho que gostar da experiência. Eu comi muitos, me oferecem muitos. No programa eu comi mais de 2.000 doces, mais do que eu como na vida Jesus. Normalmente. Então eu tenho uma referência para sabores de chocolate e de doces que está num outro nível. Uma biblioteca sensorial gigante. Tanto que eu não como mais doce no dia a dia. Eu só como doce quando eu tenho vontade de um doce. E aí eu vou atrás daquele doce. Então eu não tenho mais doce estocado aqui. Só vou aproveitar também, quero mandar um beijo para Silvana Pedrotti, que está assistindo a gente aqui. Ela está aqui. Comentou a live toda. Saudade, querida. Então, assim, acho que eu tenho essa questão. Agora, uma coisa que eu adoro com chocolate e que as pessoas consomem, às vezes, até menos do que deveria, é torta de chocolate. Eu acho um dos momentos mais felizes dele. Massa amanteigadinha, recheio de ganache, Adoro. Sabor de chocolate, sabor de massa amanteigada, põe uma geleia por cima. Dificílimo de achar uma boa, assim. É muito difícil. Justamente pela questão de chocolate, porque ela tem muito chocolate, aí tem que ser um chocolate muito bom. É que o brasileiro matou a torta, né? O brasileiro gosta de fazer torta com massa crua e ganache dura. Tem massa que esfarela. Opa, voltei. Desculpa. Né? Então, assim... Não tem jeito. O Bispo também está assistindo a gente. Ai, Bispo, querido. Beijo, sempre prestigiando o amor da vida. Bem, acho Lucas, que a gente tem menos de um minuto agora. Menos de um minuto, um minutinho, assim. Eu vou te agradecer mais uma vez, assim, super de coração. O pessoal veio perguntando, assim, se vai ter curso do Lucas online. Eu disse, no online não. Online é só dele agora. Né? Online está na minha plataforma, tem na minha bio. Caso você queira procurar, tem na minha bio do @chef Lucas Corazza. Entra lá, tem semanadoce.com/inscrições.
Entrou, começa a se inscrever, assiste uns videozinhos e vai fazer parte da minha turma. Vai embora que ele fique em contato, porque eu estou inscrita e estou recebendo informação de vocês. Mas no presencial agora... ele segue com a gente, eu não vou deixar ele fugir da escola. A gente busca, ele vem. Né, Lucas? Essa parceria Obrigado muito para todo gostosa. mundo que assistiu a live. Brigadão, gente, pela participação de vocês. Esperamos vê-los em breve, quem sabe presencialmente, né, Lucas? Estamos com saudade desses encontros presenciais aí, né? Lucas, querido, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui com a gente. Saudade de ti aqui também. Obrigado, Beijo grande. Amor. Obrigadão. Um beijo. Beijo.